Fala galera que vai ver esse vídeo aqui pelo YouTube, né? Hoje a gente vai falar sobre o jiu-jitsu não é específico para o jiu-jitsu, né? Vamos falar de especificidade. Beleza? Só esperar a galera chegar aqui. Vamos falar hoje sobre especificidade no jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu não é específico para o jiu-jitsu. Já fiz minhas anotações aqui. Galera que tá chegando, ó, hoje tem anotação, tem bastante anotações, hein? Galera, o jiu-jitsu não é específico para o jiu-jitsu. E hoje eu vou mostrar para vocês e vou provar o porquê. Tranquilo? Boa noite a todo mundo aí, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam preparados aí para um conteúdo diferenciado hoje, né? Espero que seja sempre. E bem interessante aí para o nosso debate, tranquilo? Vamos que vamos. Tudo bom, geral? E aí, como é que tá? Vamos lá, galera. E aí, como é que estamos aí? Luiz sempre presente aí também. Galera, hoje a gente vai falar sobre o jiu-jitsu. Não é específico para o jiu-jitsu. Pelo menos não tem sido, e a gente vai conversar o porquê que isso está acontecendo, né? E o que você, se for professor, né, pode fazer. E se você for atleta identificando também, pode criar algum tipo de alteração aí, que também tem como, né? Porque às vezes é o próprio atleta, o professor deixa o aluno livre, o professor às vezes tem uma organização de aula e deixa o aluno livre. Quando o aluno tá livre na aula, ele pode fazer quantos rola ele quiser e tudo, dá para segurar também se você tiver esse conhecimento. Beleza? Vamos lá. Como sempre, a gente espera uns 5 minutinhos para a galera ir chegando e a gente começa o conteúdo. Alguém de fora do Rio aí? Galera fora do Rio, já tem um aqui que eu sei. Lúcio. Tá me ouvindo de boa? Tranquilo? Sim, não, mais ou menos? Tranquilo aí, galera? Fala aí, senão eu vou achar que minha internet deu trava, hein? André. Então, tema, de novo, para quem tá chegando, o jiu-jitsu não tem sido específico para o próprio jiu-jitsu. Mal começamos e já travou aqui para mim. Mas vamos lá, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Estamos de volta. Tranquilo, galera. Voltou para vocês aí? Marcelinha, Arnaldo, Natanael. Sejam bem-vindos. Marcelo. Lembrar, galera, que aconteceu o Grande Slam em Abu Dhabi, né? E tá acontecendo agora o World Pro, né? Acho que começa amanhã. Vamos lá, galera. Daqui a 40 segundos a gente começa. Então, o jiu-jitsu não é específico para o jiu-jitsu, né? Show. Professor Mendox. E aí, como é que tá? Tranquilo? Vamos lá, galera. Quem tiver pergunta, né? Coloca na caixinha aí. Desculpa, espirro. Não é o corona. É alergia. Gux.
Vamos lá, galera. Se tiver pergunta, coloca na interrogaçãozinha, né? Como a gente tem feito. Agradecer já quem já está aqui. E ao longo da nossa live vão aparecer outras pessoas e vão sair. Essa é a nossa dinâmica. O jiu-jitsu não tem sido específico para o jiu-jitsu, né? Isso é fato. E a gente vai conversar aqui, a gente vai ver por que isso tem acontecido. Mas primeiro, né? É muito importante a gente fazer um olhar bem amplo para isso, tá? Porque senão a gente não vai entender, quer dizer, a gente vai entender, vai entender a situação, mas não entende o porquê e às vezes fica difícil a gente interferir, né? Principalmente você que é professor, beleza? Especificidade, tá? Isso é importante a gente entender, porque quando eu falo jiu-jitsu não é específico para o jiu-jitsu, não tem lógica você pensar dessa forma, porque o jiu-jitsu é a própria modalidade. O cara está treinando a modalidade. Como que ela não tem sido específica para ela, né? Então, a gente tem que pensar numa coisa chamada especificidade. Especificidade é um dos princípios do treinamento. E eu sempre falo que os princípios do treinamento são as leis do treinamento. Não saber os princípios do treinamento, infelizmente, o que eu vou falar é meio chocante, mas não saber os princípios do treinamento não tem como dar uma aula. Você vai dar aula de jiu-jitsu em si, mas essa aula não tem como ser de fato proveitosa para o organismo do aluno. Aí tu fala assim, pô, Lúcio, o que você está falando? Sério, não tem como um professor montar uma aula que vai ter resultado de fato se ele não sabe os princípios do treinamento. São as leis, são a base. Não tem como você construir um prédio se você não faz a base boa. Ah, mas tem como construir? Não tem. Tu vai começar a subir, vai começar a subir, vai começar a subir. Você não sabe o quanto aquilo ali vai suportar e vai chegar uma hora que aquilo vai desmoronar. Mas tem como começar a construir. Mesma coisa é a aula. Tem como você começar a dar uma aula. Porém, tu tá dando a tua aula lá de jiu-jitsu e tudo, mas assim, o que vai causar no organismo do teu aluno, não confunda ensinar uma técnica. Ensinar uma técnica é uma coisa. Isso é um dos pontos, dos quesitos, né, que um professor precisa, professor de jiu-jitsu. Porque ensinar a técnica é uma das coisas que vai acontecer. Mas, e principalmente, o condicionamento vai acontecer na aula. Se eu não consigo controlar isso, eu estou jogando fora, né, uma oportunidade, estou jogando fora uma das minhas obrigações, né? E posso prejudicar aí o meu aluno e prejudicar sério, né? Mas isso é importante. Então, os princípios do treinamento tem alguns, né? E a especificidade, que é o que a gente vai falar hoje com foco total aí no jiu-jitsu, ela é um desses princípios. O que ela diz? Ela diz que qualquer coisa que você faça, ela tem que ser específica para o teu objetivo final. Vamos lá. Qualquer coisa que você faça, ela tem que ser específica para o seu objetivo final. Por que você falou qualquer coisa, Lúcio? Porque você vai treinar o jiu-jitsu, você vai fazer musculação, você vai fazer funcional, você vai fazer calistenia, você vai fazer crossfit, não importa o que você vai fazer. Seja bem-vindo, meu filho. Não importa o que você vai fazer, tá? Mas o que você fizer, ele tem que ser específico para o jiu-jitsu, ou o mais perto possível para o que você vai fazer. E aí quando a gente pensa, né, quando eu falo em especificidade, eu penso aonde? Na competição final. Na minha aula, quando eu dou aula de jiu-jitsu no dia a dia, eu tenho que entender as regras, né? Eu tenho que dar aula baseado nas regras. Ah, Lúcio, mas e se meu aluno quiser defesa pessoal? Aí você vai dar aula com base nas regras e se você tiver a competência da defesa pessoal, você vai ensinar para o teu aluno, você vai dar essa aula para ele, mas aí se ele estiver fazendo só defesa pessoal, você tem que explicar para ele o porquê daquilo ali, porque naquele momento não tem regras, porque está pensando em rua, mas aí são outras questões, tá, que eu não vou me atentar aqui. Vamos pensar no jiu-jitsu comum, que a 99% dos lugares aí que você vai tá vendo, vai estar participando, tem competidores, tem foco em competição. As regras do jiu-jitsu, elas foram criadas para
proteger, né? Que isso é importante, proteger o aluno, o atleta, e você precisa disso, né? É uma das bases dela, que é proteger o atleta, né? O indivíduo que está treinando. Por isso que faixa branca não pode algumas chaves, por isso que criança não pode alguns golpes, porque entende-se que aquela pessoa naquele momento não tem capacidade total de entender a gravidade daquilo ali e nem capacidade física de se proteger daquilo ali. Ah, mas o cara já faz não sei o que, já faz... Não, mas entende-se que a maioria não vai ter. Então, protege-se sempre a maioria. Beleza? Isso é muito importante a gente entender. E aí, a especificidade vai ser a competição. Então, o que é específico? Qualquer coisa que você fizer, tem que pensar na competição. Aí eu penso, como que é a competição? Na competição, o meu aluno faz uma luta, descansa, faz uma luta, descansa, não é isso? Na competição, eu faço 1 milhão de lutas? Não. Na competição, você faz 4, 5 lutas, 6, 7 lutas, né? Entre 4 e 7 lutas, dependendo da idade, da categoria e da faixa, né? E aí, todas as faixas lutam com o mesmo tempo? Todas as idades lutam ao mesmo tempo? Não. Adulto luta com tempos diferentes por faixas, Master 1, né? Faixa branca é um tempo e os outros são outro tempo, Master 2 também tem diferença apenas de 2 tempos aí, beleza? Mas no Master 2 e no Master 1, de azul até preta, é o mesmo tempo, tranquilo? Isso é importante a gente entender, beleza? Entendeu até aqui? Por que isso é importante, Lúcio? Porque isso vai me dar toda a minha base para eu poder treinar, tá? E tem diferença, Lúcio, se o cara vai lutar 5 minutos, se ele vai lutar 10? Tem. Mas se eu treinar o cara para lutar 10, quando ele for lutar 5, ele não vai estar muito bom para lutar 5? Se você só treinou ele em 10 minutos, você não foi específico e com certeza ele perdeu algumas adaptações que você poderia ter se você treinasse o tempo de 5 minutos como deve ser treinado. Beleza? São coisas diferentes. Mas a gente vai falar sobre isso. Tranquilo? Então vamos lá. Uma coisa que eu tenho que entender é o histórico da modalidade. Como assim? O jiu-jitsu é uma arte marcial que ela tem, se você reparar bem, o jiu-jitsu tem um pé muito na questão da hierarquia militar. Não que ele seja militarista em si, total, mas o mais graduado, isso o antigo, tá? Hoje isso já tem mudado. Mas o mais graduado, ele maltratava, entre aspas, né? E a gente ainda vê, infelizmente, em algumas academias isso acontecer. Maltratava o menos graduado, e o menos graduado sofria muito, e depois ele fazia isso com o próximo que ia ser menos graduado que ele. Ao ser graduado de azul, ele já começava a maltratar, entre aspas, de novo, o faixa branca. E assim virou um ciclo. Por que você falou que é igual ao militar? Porque no militar o recruta sofre, né, para o soldado mais velho ou para o sargento ou para outra patente acima dele, e assim que ele passa daquele estágio inicial, ele faz exatamente ou pior com o que vem abaixo dele. E é isso que acontecia nas lutas muito, e hoje infelizmente ainda acontece em algumas academias. Graças a Deus eu não tolero isso nas minhas aulas, eu não deixo isso acontecer nas minhas aulas, não é assim que funciona. Meu faixa preta tem que ser muito mais disciplinado e organizado e solícito na aula do que o faixa branca. E o faixa branca tem que ser tratado como alguém que realmente não tem o conhecimento, precisa estar ali com zelo e cuidado. E quem vai ser obrigado a fazer isso é o meu faixa preta, né? E aí cada graduação vai estar fazendo isso, mas o meu faixa preta tem muito mais essa obrigação. Consegue entender isso? Então não vai pisar no faixa branca. Alguns alunos meus que estiver aqui já viram eu estar em algum lugar em faixa preta fazer isso e eu chamar a atenção, né? Mas só para a gente ter noção. E aí, esse histórico aqui vem a formação do faixa preta. Logo em seguida, o faixa preta ele se forma com essa cabeça em que ele tem que que ele foi pisado e ele vai pisar, que ele foi pisado e ele vai pisar. E aí ele
ele tem não vou falar um ranço, né? Mas botar assim, uma mania, ou um mau costume que foi criado, que isso vai se estender para todas as ações que ele tiver. E aí, ele não foi preparado para dar aula, né? Ele simplesmente treinou. A maioria dos faixas pretas não foram preparados para dar aula. A maioria, esmagadora, ele simplesmente treinou. Ele foi treinado. E aí, como o professor dele, lembra que eu falei que é uma cascata? O professor dele não tinha a habilidade ali da aula, não entendia da dinâmica da aula de fato. Muitos até davam uma aula legal, mas ainda assim não tinha toda a estrutura. O histórico da luta é treinos exagerados, treinos muito intensos, treinos totalmente descoordenados, seleção natural. O que é a seleção natural? Treina-se forte, 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 né? O mais forte que puder, no maior volume que puder. E o que sobreviver é bonzão e o que não aguentar é frouxo. Era assim que via isso, né? E infelizmente, né, era assim. E aí o que acontece? O cara que não aguenta, não quer dizer que ele não é um bom lutador. É porque a dinâmica da aula que está sendo dada é uma dinâmica equivocada. A construção da aula é uma construção equivocada. A estrutura da aula é uma estrutura equivocada. Por isso que ele não aguentou. Só que nessa seleção natural, o cara que vence, o cara que chegava, ele é tido como parâmetro. Aí o que a galera embaixo fala assim? Pô, fulano treinou 20 treinos de 5 durante um ano direto, sem beber água. Então eu vou treinar 20 treinos de 5 durante um ano direto, sem beber água, e eu vou ser campeão igual o cara. Aí o que acontece? Seleção natural. Esse caboclinho aqui que está começando, começa a tentar fazer isso, aí se quebra, aí ele sai. Aí vem outro, aí se quebra, aí ele sai. Aí vem um que aguenta, e aí continua. Consegue entender isso? E aí vai criando-se uma seleção natural em cima que é ruim, porque o esporte ele é educativo, tanto emocional e psicológico, quanto físico, fisiológico. E eu tenho que educar o corpo do meu aluno a suportar uma intensidade lá na frente, né? Então, se eu sei a especificidade, voltando lá para o nosso primeiro tópico, né, eu vou treinar para que ele aguente essa especificidade. E aí a gente já vai chegar nos pontos muito interessantes. Então, o faixa preta não foi preparado para dar aula. E aí ele começa a dar aula, o que ele faz? Meu professor me maltratou, o que eu vou fazer? Vou maltratar os meus alunos. Porque só o guerreiro vai ser campeão, aqui é lugar de campeão, só treino cara guerreiro e os fracos não terão vez. E essas frases malucas e infelizmente psicopatas, né? Que a gente tem escutado, pelo menos a galera da antiga escutou muito isso, infelizmente. E aí, deixa eu pegar aqui para não me perder, para eu ser justo com o tempo de vocês, né? Então ele repete o que o professor fez e aí ele tem uma grande sacada. Olha só, o cara não foi preparado para dar aula, de repente ele começa a dar aula. Qual é a referência dele? O professor. Ele já foi um cara que sobreviveu. Ele já está dentro da seleção natural, né? Aí ele fala assim, pô, olha a grande sacada, para não dizer o contrário, que esse cara vai ter. Meu professor fez isso comigo, como eu estou em outro tempo e eu tenho uma outra cabeça, eu vou fazer pior com os meus alunos. Se meu professor me botou para fazer 20 rolas de 5 minutos sem beber água, eu vou botar meus alunos para fazer 21 rolas de 5 minutos sem beber água com as janelas fechadas. Estou dando um exemplo aqui só para a gente entender o que o cara pensa que é intensificar ou melhorar ou evoluir, né, o que o professor dele fez. Isso, galera, vai criando essa engrenagem viciada, né? E aí você só prejudica a modalidade. Só prejudica, beleza? Então, na cabeça dele, esse melhor é ser pior, né? É ser mais agressivo, é ser um treino mais intenso, um treino mais puxado. E aí você já deve ter passado por isso, você que vai ver aqui agora, ou você que vai ver pelo YouTube e depois comenta, né, no vídeo aí,
Você já deve ter visto isso, né? O cara dá um treino em que todo mundo sai morto e aí ele fala assim, dei um treino bom. Mas aí a pergunta que eu faço é, bom para quê? Teu treino foi bom para quê? Para o cara cansar? O objetivo do treino é cansar o aluno? Não. Cansar o aluno é uma consequência de um treino dado. Porém, esse cansaço foi em que nível? Por que você quis esse cansaço? O que você trabalhou nessa aula? Essa aula queria cansar de fato o quê? Ela queria esgotar o quê? Que sistema? O que realmente você queria? Esse cansaço que ele tem hoje tem a ver com o cansaço de ontem? Vai ter a ver com o cansaço de amanhã? Essa aula de hoje está amarrada com a aula da semana passada? Ela está alinhada com a aula da semana que vem? Consegue entender isso? Não é cansar o aluno. Não existe isso. Se for para cansar, por favor, bota o cara para sair dando treino. Nem precisa planejar nada não. Bota o cara para sair dando treino que ele vai cansar. Pelo amor de Deus, não tem lógica isso. Ah, eu dei um treino bonzão. Por quê? Eu cansei meu aluno. Não, tá errado. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. Entendeu? E infelizmente isso é uma cultura que existe, tá? Ah, tranquilo, galera? Tá tranquilo? Tô falando aqui sem parar aí. Osse. Beleza? E repete, né? O faixa preta vai repetir sem questionar, né? Que é o pior. Torna-se... o que faz hoje no jiu-jitsu, né? Treina-se. É igual uma maratona, né? Treina-se igual uma maratona para competir igual uma corrida de 100 metros. Aí tu fala assim, ué, então na mesma lógica que eu falei um pouco antes aí, lembra que eu falei assim, se meu aluno vai competir, o cara pensa dessa forma, se meu aluno vai competir 5 minutos, e você já deve ter ouvido isso, ou já pensou assim, se meu aluno vai competir 5 minutos, tio Lúcio, né, sou eu, para quem não sabe, prazer, tio Lúcio, sou Master 2, 38 aninhos, apesar de não parecer, cheio de espinha aqui, a flor da idade, vou competir 5 minutos. Aí o professor vai pensar assim, o meu aluno é o Lúcio, ele vai competir 5 minutos, ele vai treinar todo dia 10 minutos, porque aí se ele luta 10, se ele treina 10, ele vai competir 5, porque ele vai estar bom pra caraca para 5 minutos, porque ele treina 10. Tá certo? Não, tá errado. Então, Lúcio, tu tá dizendo que o cara não vai treinar 10 minutos? Você falou que já deu treinos de 1h30, até de 2 horas para os seus alunos? Preste atenção, dependendo da fase do treino, tá? Ele vai treinar pra caraca, vai treinar muito. Só que quando chegar numa outra fase, ele vai treinar o que se precisa treinar. Não confunda as coisas, gente. É ondulação de carga, é montagem de treino, tá tudo programado. O que não pode é eu achar que se o cara treinar 10 minutos, ele vai lutar bem 5 minutos. Não é assim que funciona. Então, para quem tá chegando aí, a gente tá falando sobre especificidade, tá? E a gente vai entrar aí, tá entrando mais profundamente na questão da cultura do jiu-jitsu e o porquê essa especificidade está sendo ignorada, né? Está sendo negligenciada, desconhecida. Beleza? E aí, os caras estão treinando os alunos igual uma maratona. Faz um treino, faz outro, faz um treino, faz outro, sem descanso, né? E ele vai competir igual a corrida de 100 metros, porque ele vai fazer uma luta e vai descansar. Na última competição que teve agora da IBJJF, do Rio Open, teve gente que descansou 1 hora e pouco. Se você não treinar, isso é um tópico lá na frente, mas se você não treinar o descanso, até o descanso ele é treinado, o teu aluno perde condicionamento, o organismo dele não funciona da forma que tinha que funcionar, treina-se específico da forma que tem que se competir. Em toda a planilha? Não, uma fase da planilha, por isso que tem que saber planejar, beleza? Tranquilo? Vamos lá, para eu não me perder aqui, pergunta, galera, coloca aí na caixinha. Pô, obrigado aí, Leandro, dizendo que a gente está trabalhando para melhorar sempre, mas obrigado pelo carinho aí, tá? Marcelinho também falou ainda agora, né? Botou aí. Obrigado. Foi Marcelinho? Foi, não foi? Foi. Tamo junto, tamo junto.
Torna-se para coordenamento, volumes altos. Tá. Os treinos são. O treino de jiu-jitsu criou-se um costume de ser em volumes muito altos. O que é um volume alto? O cara faz vários treinos, do início da planilha dele até o final da planilha, tá? Não é estranho para ninguém aqui, você já deve ter visto isso. Até na semana de competição, alguns professores botar o aluno para fazer vários treinos um atrás do outro, dizendo que com isso ele vai ganhar condicionamento para lutar. Beleza? Já ouviram isso, não já? E aí, assim, para tu ver como que a cabeça da pessoa tá pensando. Porque tá pensando no alto volume, mesma coisa, tá treinando a maratona, igual maratonista para correr os 100 metros. Não é assim que funciona. Pelo contrário, a chance de perder condicionamento nesse caso da semana de competição é muito grande. Beleza? Volume alto, muito rola. O cara acha que cada vez quanto mais melhor, né? E a intensidade que o cara treina também é alta. E agora tem um detalhezinho aí, bota um asterisco, se você estiver anotando, bota um asterisco que eu vou falar agora. O cara treina com volume muito alto o tempo todo, o que é ruim, tá? Pro condicionamento. E a intensidade tá sempre alta. Faz um favor para mim, por favor, Thaís. Coloca na caixinha de interrogação, porque eu vou perder. Que eu vou perder. Eu não sei se dá para colocar tudo isso, mas eu vou tentar ler daqui a pouco, mas na caixinha é melhor. Então, o cara, ele treina volume muito alto e a intensidade, ele também tenta treinar muito alto. Porém, o asterisco que eu falei, essa intensidade nunca vai ser a mesma intensidade da competição. Sabe por quê? Por na competição ele fazer uma luta e descansar uma, e ter o estresse da própria competição, e ele sabe que se ele perder ele tá fora, ele dá a vida dele. E na luta, no treino, quando ele sabe que ele vai fazer 10 rolas todos os dias, às vezes ele rola os primeiros rolas, o segundo, o terceiro, porque ele sabe que no quarto ou no quinto ele vai lutar com um cara muito forte no treino. Então ele nunca treina na intensidade ideal, apesar de treinar forte. Mas a intensidade ideal não é essa, porque na competição a intensidade é muito mais alta que isso. O pico de intensidade é maior. Então não é específico nem na intensidade para a luta. Beleza? Isso é uma coisa que tem que se anotar, porque treina-se muito forte, porém esse muito forte para a parte específica não é o forte que vai ser na competição. A intensidade da competição é muito maior. Por que na competição você cria acidose extrema a ponto de não abrir a mão e no treino dificilmente você cria? Porque no treino a acidose que você produz nem se compara à acidose da competição. Por que isso? Por causa do pico de intensidade. O pico de intensidade na competição te induz você não, teu organismo, a consumir muito mais glicose, né? E aí, esse pico de intensidade, consumindo mais glicose, libera mais hidrogênio. E esse hidrogênio dá aquela acidose, que o pessoal chama de ácido lático, né, que é o lactato. E essa acidose vai gerar fadiga antecipada. Por que isso não acontece no treino? Primeiro, porque você não planeja para isso. Segundo, porque você enrola o próprio treino e ele não é planejado para isso, né? Ele não é organizado para isso. E aí você mantém uma intensidade baixa pro que você precisa na competição. Beleza? Tranquilo? Deu um pico aqui de luz, não sei se interfere para vocês. E por isso, como eu falei, a intensidade, esse exemplo acho que é muito perfeito para a gente ver. Na competição, a sensação de acidose e a sensação de acidose no treino. Por mais que o cara treine forte, ou pelo menos que ele está achando. Lúcio, tem mecanismo para treinar isso? Tem. A gente de vez em quando faz uns estressezinhos bons aí na academia. Tem estratégias para se treinar a intensidade. Beleza? Ainda tem mais coisa aqui, hein, galera? Alta intensidade, porém volume baixo, tal. Deixa eu só ver aqui porque parecia ser interessante. Tem um professor da faculdade que fica né? Não concorda com um faixa preta dando aula sem ser formado em educação física. Eu via dessa forma até falar
praticamente o que ele está falando aí. Eu via dessa forma até falar... Ah, tá. O que você está falando. Tá, vamos lá. Thaís, né? Então, hoje, tá? Para os órgãos que fiscalizam as atividades físicas, luta é uma arte marcial que depende do notório saber. O que é isso? É uma arte, é uma manifestação artística que depende do notório saber. E aí, o cara não precisa de faculdade para os órgãos competentes. Um ponto. Segundo ponto, que aí agora a questão. Porém, quando o cara tem um conhecimento da fisiologia, quando tem um conhecimento do que está acontecendo na aula, ele tem um ganho absurdo e, né, aí é uma coisa, como ele está lidando com o corpo, a chance dele errar, e quando eu erro, quando eu estou lidando com o corpo, quando eu erro, a chance de eu prejudicar a vida dessa pessoa, inclusive, né, tirar a vida dessa pessoa por um erro de planejamento, por não conhecer uma patologia ou uma reação fisiológica que às vezes é natural e o professor não entende que ela está acontecendo e por isso não consegue interferir, né? Eu entendo que o cara tem que ter alguns conhecimentos sim. E aí eu vou aproveitar, pegar um ganchinho aí, se me permitir, né? Não precisa fazer a faculdade toda. Por quê? Cara, se eu pegar a faculdade hoje, o que eu aprendi na faculdade e o que eu uso de fato no meu dia a dia, sei lá, eu uso menos de 10% do que eu aprendi. Por que isso, Lúcio? Porque a faculdade ela foca em muitas outras coisas que pra gente no dia a dia de pensar, de você agir, de você refletir. Porém, uma parte a gente acaba não usando. E aí eu falei que eu vou pegar um ganchinho, se me permite, por isso, né, que eu criei o curso. Por isso que eu tenho um curso que é muito longo e assim, eu faço um movimento para que as pessoas façam, claro, é o meu trabalho, é o meu serviço, mas também porque eu entrego no curso tudo que a faculdade entrega, faculdade, pós-graduação, que eu já tive alunos até pós-graduados que fizeram curso e eles, né, sempre falaram que tiveram conhecimento ali que eles não tiveram em pós. Mas assim, eu montei um curso com a linguagem do dia a dia do professor, né, com tudo que ele precisa saber para o dia a dia, para não cometer esses erros. Planejamento, o que é aquecimento, o que aí eu explico na luta em si, no dia a dia dele, justamente para ele poder saber. Então assim, não precisa, ele não vai ter a faculdade toda, mas ele vai ter o conhecimento de tudo que ele está fazendo, de tudo que é aula de fato, de tudo que é aluno ali, o dia a dia dele, o que é condicionamento cardíaco, como é que ele treina, tudo isso, né? Então eu peguei todo o conhecimento, eu até brinco, eu falo que é uma pós-graduação para o professor de jiu-jitsu. E o investimento é infinitamente mais barato do que uma faculdade, né? Se você investir na faculdade, você vai investir o quê? De 50 a 100 mil reais, dependendo da faculdade que você for fazer, brincando, né? Somando alimentação, somando material, tudo isso. O investimento que ele vai fazer no meu curso é infinitamente mais baixo. Mas sim, por que eu falei isso? Porque tem como, e eu vi essa brecha já há um tempo, e depois que eu me formei, eu vi o que eu não precisava na faculdade e vi o que eu precisava na faculdade, e aí eu coloquei no curso, no dia a dia, aplicado à prática do jiu-jitsu, falando justamente para o leigo. Ah, o formado se fizer, vai se dar bem? Claro, o formado vai, porque, como eu falei, teve gente formada que já fez com pós-graduação e teve conhecimento, adquiriu conhecimento, né? E tem gente que não é formada, que fez, que também adquiriu e aplica. É exatamente isso. A faculdade, infelizmente, virou um ensino médio, né? E virou uma mercadológica. Vamos para a próxima tópico aqui. Descanso, né? Tá tranquilo aí, galera? O meu não parou não, né? Porque deu uma baixa ali. Descanso. Descanso não calculado, né? Um erro também que acontece de especificidade
é o descanso não calculado. O que é o descanso não calculado? O professor, ele não calcula o intervalo entre uma luta e outra, ele não calcula o intervalo entre uma aula e outra, e esse não calcular o descanso, não calcular o intervalo, a gente chama de densidade, que é uma outra coisa também importante, que é volume, intensidade e densidade, ele também deixa de ser específico. Por quê? Lúcio, então ele vai ter que sempre descansar muito, o Jerônimo. Então ele vai ter que sempre descansar muito? Não. Mas na fase competitiva ele tem que descansar. O organismo dele tem que tá com atraso de áudio para todo mundo. Aí eu não tenho nem como corrigir isso, porque aí é a internet mesmo. Ou a minha, ou de repente a sua também, não sei. Mas tá me ouvindo? Então, assim, na fase competitiva ele tem que treinar esse descanso. O organismo do aluno dele, né, o organismo do aluno, ele tem que entender, ou o seu organismo, que vai acontecer esse descanso na competição. De novo, é em toda a planilha, Lúcio? Não, mas na fase competitiva, sim, tá? E alguns pontos durante a sua planilha você tem que pensar dessa forma. Tranquilo? Como que acontece na competição? Na competição acontece da seguinte forma: você luta, descansa, normalmente mais de 10 minutos para lutar de novo. Normalmente, tá? Tem competições que você pode acontecer, se você for os últimos a lutar, ou se a tua área estiver correndo muito, né? Às vezes precisa fazer acelerar alguma luta para ter uma luta que vai ser televisionada, alguma coisa assim. Às vezes eles dão umas aceleradas e aí vai te colocar para lutar antes. Mas na maioria das vezes, maioria esmagadora, como eu falei do Rio Open, teve gente que descansou mais de 1 hora para fazer outra luta. E aí teu corpo vai dar o pico de intensidade, vai descansar extremamente e vai ter que reativar para dar outro pico. Isso é uma condição fisiológica totalmente diferente da condição anterior que você está treinando. Beleza? Entenderam isso? Isso é fundamental, tem que pensar nisso. Essa é a especificidade da competição. Tem que pensar. Então a especificidade da competição é a intensidade da competição, o pico de intensidade é altíssimo. E aí, Lúcio, o que acontece na competição? O que é característico da competição? Característico da competição o que? A acidose. A acidose, ela revela o que pra gente? Quando o adversário, teu aluno ou você tá sentindo aquela queimação no antebraço, na região do trapézio, das costas, né? Ou na perna, dependendo de como você luta. É menos na perna, mas pode acontecer. O que isso revela pra gente? Revela que o pico de intensidade, né, foi muito alto. E se ele foi muito alto, você utilizou muita glicose. E aí, o que é importante? Aí, específico, né? Na minha planilha de treinamento, eu tenho que comportar treinos, eu tenho que ter treinos que façam com que o meu aluno lide com essa glicose, com essa utilização de glicose extrema. Para quê? Para que ele se acostume com isso. Presta atenção, se eu treinar muito armlock, eu não vou ficar muito bom no armlock? Porque eu vou passar a conhecer todo o caminho da técnica, todos os ajustes da técnica, vou saber encaixar armlock de várias situações. Isso facilita o meu cérebro a pensar no armlock. Se eu preciso utilizar a glicose, fisiologicamente, o raciocínio é o mesmo. Eu pego fases do treinamento, e aí, né, tem que pensar bem nisso, mas eu vou pegar fases do treinamento e vou treinar esse meu aluno a lidar com essa glicose. Ele tem que estar mais em contato com ela, né? Glicose que eu falo, galera, não tem nada a ver com diabetes não, tá? Tô falando glicose que tá já preparada dentro da musculatura para ser utilizada, ok? Não é a correlação, tô falando de utilizar a glicose que tá disponível no sangue, que aí também é uma outra situação, que também não vou entrar agora, senão a gente vai viajar aqui.
Mas um dia a gente pode conversar sobre isso. Beleza? Tranquilo? Então isso é muito importante. Então a acidose na competição me dá um parâmetro absurdo aí, né, de treinamento, que é justamente tá trazendo essa realidade fisiológica, essa realidade interna aí pro meu dia a dia de aula. Beleza? E aí, assim, vou dar uma dica aqui rápida, anota, que os meus alunos fazem muito isso, né? Eu dou treinos curtos, meus alunos sempre têm dias de treinos curtos, tem fases de treinos curtos, que é osso e osso, que é justamente o que? Ele treinar na mais alta intensidade, no menor tempo possível, para que ele possa gerar o máximo de acidose possível, quer dizer, consumir o máximo de glicose possível. E aí isso vai dar para esse organismo uma capacidade, uma eficiência de lidar com isso absurda, né? Bem acima do que ele estava. Tranquilo, galera? Então devemos treinar tudo, né? Inclusive o descanso. Então meu livrinho aqui, ó, do tio Lúcio, foi tudo que eu precisava falar. Alguma pergunta? Alguma pergunta aí? Alguém quer entrar aqui para fazer um bate-papozinho? A gente tem um tempinho ainda. É só chamar aqui. O mago da preparação, o Ossi. Obrigado pelo apelido carinhoso. Até gostei, hein? Dá para fazer uns memes maneiros aí. Ossi. Tranquilo, galera? Foi. Espero ter contribuído, né? Eu sei que para alguns é maçante o que eu falo, né? Porque é conteúdo de fato. Mas a ideia é ajudar aquelas pessoas que querem correr atrás desse conteúdo. E é uma coisa muito minha, né? Para essa parte aí é inegociável, né? Eu vou estar sempre produzindo conteúdo. Uma vez o menino falou assim para mim, cara, tu tem que mudar o teu YouTube, tu bota vídeo muito longo, tu fala muito lá. Aí eu falei, cara, essa é a minha característica. Aí ele falou assim, pô, não dá, eu não vou acompanhar, não vou ver um vídeo longo. Aí eu falei, sim, é justamente isso. O canal que eu faço, o conteúdo que eu faço não é pra você. E tá tudo bem, tá tranquilo demais. Porque é justamente, eu não quero trazer pro meu dia, pro meu relacionamento de fato, de conteúdo, uma pessoa que não quer me ouvir. E, pelo amor de Deus, se você não gosta, não segue. Porque a ideia não é essa, a ideia é conteúdo, é trazer coisa boa, coisa diferente. Se for fazer a mesma coisa que todo mundo faz, eu não quero, não é pra mim, eu não quero fazer isso, beleza? Já dizia minha mamãe, você não é todo mundo, seja extraordinário. Ô, Emanuel, tamo junto. Pergunta aí, galera. Tem alguma pergunta? Quer entrar na live? Só colocar aí. Wilson tá por aí ainda, Wilson? Quer falar um pouquinho de como é que tá teu treino aí? Vamos? Eu tenho tempo. Vamos que vamos. Tranquilo? Se quiser entrar, é só chamar. O primeiro que aparecer aqui eu vou abrir, a gente vai conversar aqui. E aí a gente conversa e vamos que vamos. Beleza? Obrigado. Então, galera, e assim, voltar ao que eu tava conversando com o rapaz, eu falei assim, cara, é uma coisa, isso aí pra mim é inegociável, assim, eu vou produzir conteúdo longo, eu vou produzir conteúdo, na verdade, a minha ideia é produzir conteúdo, de fato. Aí, claro que algumas pessoas não vão gostar disso, como eu falei, tá tudo bem, porque... para de graça. Alivia o velho aqui, tá? E aí, a ideia de produzir conteúdo é justamente isso, é atrair uma galera, né, que tem essa visão, que quer isso. E como eu falei, tá legal. E assim, o que eu penso na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, de Lúcio aqui, viajando, e eu creio nisso, eu acredito nessa viagem, por isso que eu viajo nela também, construir um público de jiu-jitsu que realmente quer consumir isso, que realmente quer pensar dessa forma diferenciada. Esse é o meu objetivo, né? Lúcio, vai ser difícil, tudo bem, eu tô nessa empreitada aí,
Alguém vai ter que cavar pedra com a mão. Uce. Tranquilo? Uce, brigadão, hein? Ninguém? Estão de saco cheio já do tio Lúcio por hoje? Pergunta? Vai entrar na live? Sim, não? Tá com vergonha? Cabelo despenteado? Remela no olho? Tá cheio de espinha? Vamos que vamos. Osse. Vamos que vamos. Beleza, galera? Perguntas? Se não, então falamos de especificidade, falamos da especificidade para o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu não tem sido específico para o próprio jiu-jitsu. Eu expliquei porque, fiz um retrô aí, peguei um pouquinho da dinâmica. Fiz um pouquinho da dinâmica. E tá entrando alguém aí. Fala aí, tio Lu. Você, deixa eu tirar aqui. E Pode falar. aí? Tudo bom? Bom, meu irmão, logo, logo aí estamos de volta aí às atividades. Aqui no Ceará tá meio complicado, mas graças a seu canal, tudo, suas lives, tudo, tá dando pra gente desenrolar, manter a forma, manter o gás. Mas graças a Deus, como eu tinha te falado lá no direct também, ainda tô me recuperando da Covid. Foi complicado. Passei 8 dias aí internado, quase entubado, mas graças a Deus deu certo. E logo Graças a Deus. na atividade, amanhã eu vou voltar a dar aula. Tem que ser um aluno por hora agora aqui, devido ao decreto, não pode ter muita gente. E sem contato físico, vários, como é que eu posso dizer? Várias medidas de prevenção, né? No caso, álcool em gel, verificar a temperatura, tal, essas coisas. Mas graças o sistema casca grossa lá, dá pra gente desenrolar muito, velho. Isso aí vai salvar muito. Que maneiro. Os movimentos a gente pode estar usando com os alunos, né? Vai ajudar bastante também. Exatamente. E assim, o mais importante agora, porque assim, como é uma doença que atinge a parte respiratória diretamente, e é uma coisa que a gente tem que pensar que é muito importante. O coração e o pulmão, eles fazem parte de um ciclo circulatório, né? Por quê? O coração bombeia sangue para o pulmão, né? E o pulmão faz a troca do gás, né? Do gasosa para o oxigênio e tal, e ele devolve o sangue. Então, se o pulmão acelerar, o coração vai acelerar, né? Mesma coisa, quando o coração acelera, a gente tende também a ter um reflexo de hiperventilação, é uma coisa que vai acontecer um com o outro. Quando a gente é acometido por uma doença respiratória, né, a chance de a gente ter reflexo na parte circulatória, no coração, é muito grande. Então, nessa volta agora, tem que ter um planejamento muito, muito legal aí, devagar, bem estruturado, para que você possa recuperar bem, né, e conseguir voltar com segurança, que é o mais importante. Exato. E dá atenção agora nos treinos leves e mais longo, tá? Por quê? Porque o treino leve e longo, ele vai ter um apelo muito maior para o teu coração, inicialmente, tá? De uma forma segura. E aí, esse tempo em atividade vai fazer com que o seu coração crie algumas adaptações ou volte às adaptações que você pode ter perdido esse tempo aí, né, internado, hospitalizado, que vão ser muito bom para a tua saúde. Com certeza. Pois é, tio. Tamo junto. Valeu. Deus quiser, vamos estar de volta aí às competições. Agora já há mais de um ano sem competir, nem nada. Mas logo, logo a gente tá de volta aí. Inclusive, tô com a inscrição paga aí do Cearense, que vai ter aqui. Mas, infelizmente, foi adiado, né? Então,
Agora aguardar, não tem nem previsão quando é que vai voltar, então aproveitar esse momento aí para voltar, se recuperar, se condicionar novamente. E é isso. Cabeça no lugar e vamos Ó, galgando devagarinho. uma reflexão aqui para você, para gente, né? Para quem for assistir. É, a gente pode olhar as coisas sempre de duas formas na vida, né? A gente pode olhar para o lado ruim, né? Ou pegar o acontecimento ruim e trazer o positivo. Durante muito tempo, a gente falou que estava sem tempo, não é isso? E a Covid trouxe para a gente tempo. Então agora é o momento de fortalecer, né? É o famoso afiar o machado. Fortalecer o que a gente não tinha tempo para fazer, que é o que é a cabeça. Então, treinar muito conhecimento, estudar o máximo que puder, planejar, ver toda a parte de aula, de estrutura, que você não precisa estar aplicando, mas que você pode estar pensando. Isso vai te dar aí um avanço. Quando as coisas voltarem, se o cara ficou esse tempo todo parado, voltar da aula com a mesma cabeça que ele tinha antes da pandemia, tem alguma coisa errada. Com A certeza. capacidade do professor para esse novo momento agora tem que ser muito mais de competência, com muito mais atenção na saúde do aluno e com conhecimento para isso do que antes. Então, utilize esse tempo o máximo que você puder, né, para poder estruturar, agradecer a Deus pelo dom da vida que Ele te permitiu, né, e que Ele cuide de todo mundo aí, da tua família, né, do pessoal aí no Ceará, do mundo todo, né, mas como eu tô falando contigo aí especificamente, para as pessoas que estão à tua volta aí. Beleza? Com certeza. Sei que, assim, e na época que eu fiz a inscrição, eu nem tava me sentindo preparado para competir, né? Porque já ia ser em fevereiro e tal, não tava naquela pegada de competição, que eu já tava com 6 meses sem competir. Aí veio a Covid de novo, essa segunda onda, né? Aí fechou tudo de novo, cancelaram tudo de novo, então aí eu disse, pô, então já não era para eu competir. Então agora é fazer o quê? Parar, refletir, pensar, estudar regra, o que é que eu posso agregar no meu jogo. Se eu só fazer um jogo, posso fazer outro, posso fazer 2, 3, 4, 5 jogos diferentes. Me adaptar para qualquer situação. Felizmente Deus deu esse dom para a gente, né? Da gente ser mutável, né? Então é isso aí. Tamo junto e muito obrigado por tudo, viu, tio? Tamo junto. Os... Tamo junto. Os... Com Deus. Foi? Os... Valeu, muito bom. Obrigado por ter participado aí. Show de bola, galera. Maneira aí que, né, o Jefinho se conheceu pela internet, né, que a gente nunca teve frente a frente, é, através dos posts aqui, né, das postagens e tudo. E ele fez a semana, né, do jiu-jitsu. E aí, nessa, nessa semana do jiu-jitsu, teve algumas trocas de movimentos, falei algumas coisas, né? E ele tem aproveitado, tem me dado feedback do que tem feito. Isso é maneiro pra caraca. Só internet sendo internet pro bem é ótimo, né? Show de bola. Valeu, galera. Então, né? Mais ninguém aí, mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar. E agradecer vocês, né? Dizer, galera, eu tô com um site, né? Eu dei uma travada em alguns cursos que estão lá, que eu vou reformular para oferecer, né, mais conteúdo no curso. Eu tinha 4 cursos menores, eu vou juntar num curso só, né? E para poder ter mais conteúdo para você quando adquirir ali. Eu tenho dois outros cursos que eu vou juntar no curso só também para estar agregando o máximo de conteúdo e valor aos cursos, beleza? E também, como eu falei, eu tô com o site lá, tô estudando pra caraca esses dias, dormindo muito tarde, acordando muito cedo, estudando o máximo possível para poder trazer cada vez mais conteúdo.
Estou fazendo algumas divulgações aí da minha consultoria, se você já viu, é porque você se enquadra no perfil que eu coloquei. E para divulgar minha consultoria, que é um trabalho que eu também presto, né, para alguns atletas aí, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. E a consultoria também, se você quiser, pode entrar lá no site, está na minha bio do Instagram, do galera que vai ver pelo YouTube, eu vou botar aqui embaixo o site. Entra lá, dá uma olhada, faz a pesquisa. Vai ter conteúdo do site, galera, uma vez por semana, por enquanto, de repente futuramente vai ter mais. Eu vou fazer um conteúdo escrito, um conteúdão mesmo, assim, robusto, daqueles que o Tio Lúcio gosta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá, porque dentro do site eu botei um blogzinho para eu estar fazendo isso. E aos poucos a gente vai criando conteúdo de qualidade, né, para o jiu-jitsu. Beleza? E no YouTube eu tenho meus vídeos lá, fiquem à vontade. Então, quem quiser consumir algum serviço ou produto Tio Lúcio, vá lá no site, ou a consultoria, ou os cursos pequenos, ou o cursão grande. Então, obrigadão. Boa noite, fique com Deus. Obrigado aí, Jefinho, por ter participado. Tamo junto. Os